terceira tática do livro Maxim Block que nós estamos resolvendo. E esse aqui, de novo, tem tanta solução para brancas como para pretas. De pretas, se eu não me engano, é nível 1 ou 2. E de brancas aqui já ficou um pouco puxado, porque de brancas aqui a tática ela já é nível 4, 5. Ela é bem bonitinha e vamos tentar resolver aqui então. Vamos resolver as pretas, que das pretas, do ponto de vista das pretas, é mais tranquilo. Então vamos lá. Primeiramente vamos analisar a situação aqui. Temos, as brancas têm 3 peões, 3, 4, 5. E as pretas também, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, peão igual. E as brancas têm 2 torres, um cavalo, um bispo e uma dama. As pretas têm uma dama, um cavalo e bispo e 2 torres também. O material está igual. E aqui o tema ele é parecido em relação às negras com os primeiros exercícios que nós fizemos, só que ele envolve, que é bem parecido, envolve sacrifício, logo em seguida um ganho material, né, por conta de algum garfo. Então, por exemplo, a gente já percebe, depois de analisar um pouco a situação, que se o rei tiver aqui, o cavalo ele consegue pular em F4, dando um cheque e capturando a dama logo seguido. Então, muito provavelmente o lance das pretas é torre G2. Se as brancas quiserem ignorar, por exemplo, ir para H1, simplesmente dama por torre ou torre por cavalo, e nós temos uma peça a mais. Quer dizer, torre por cavalo, né? Porque senão tá caindo a torre aqui. Quer dizer, até poder... Exato. Troca primeiro, depois cai a torre lá em E8. Então vamos lá. Torre G2. Não rei H1, porque senão cai. Não rei H1. Vacilei aqui. Porque senão primeiro nós fazemos torre por torre. E se tomar de bispo cai o cavalo em seguida. E se tomar o de cavalo, tá levando checkmate aqui em H3, né? Beleza. Se depois de torre então por peão, que nem nós já falamos, né? Rei por torre, leva cavalo F4. Agora de brancas aqui a posição, ela é um pouco mais complexa. De novo, a gente vê que envolve a ideia do sacrifício de dama. E logo em seguida, esse cavalo F6 queria muito dar um cheque aqui em H7. E ganhando a dama logo em seguida. O problema é que se a gente faz agora direto, a gente perde o nosso cavalo. Então, muito provavelmente, o primeiro lance que a gente quer fazer dar certo é dama por peão. De novo, se ele toma aqui, ele leva cavalo F6 cheque. A gente já recupera o peão, a dama. E ainda ele vai ficar levando muito ataque. Porque, por exemplo, forçado rei a G7 ou H8. E depois a dama cai ainda com cheque por conta desse bispo aí. Bispo em D4. E logo depois a torre também está caindo em E8. E temos muito material a mais. Só que aqui tem uma complicação muito interessante das pretas. Que se nós jogarmos dama por peão direto, ele não é obrigado a tomar. Ele pode ir em G8. E como é que a gente segue aqui? Aqui tem uma continuação muito bonita, que é cavalo F6 de qualquer maneira. Seria checkmate, né? Então ele é obrigado a tomar o peão, o cavalo. E depois de torre por torre, as pretas não tem nada o que fazer. O bispo está cravado, não pode capturar a dama aqui. E se a dama capturar em E8, a dama em seguida captura a torre em D2. Por isso que essa tática dá certo para as brancas, porque logo em seguida essa torre está mal posicionada. Então aqui as pretas teriam que fazer o seguinte para existir mais: dama por peão, rei G8, cavalo F6 cheque, peão por cavalo, torre por, e aí vai dar um cheque intermediário. Aí a gente tem que calcular se esse cheque pode salvar as pretas e a gente vai para H1, F1 ou não. Bem, meio que forçado, porque senão a dama entra aqui, ou se a gente for para H1 ou F1, a dama está entrando ou em F3 ou em H3. Então a gente captura em G2. Nós capturamos em G2, porque se a dama dá um cheque aqui em G4, a gente tem rei H2 e nosso rei está seguro. A dama não pode vir para F4 cheque,
Se vier, né, tá perdido porque a gente troca as damas. Então como é que tá a posição aqui? Dama por peão, rei G8, cavalo F6, peão por torre, dama, torre por peão, para ganhar pelo menos um peão, rei por peão e dama por torre. E a gente tem esse final com peça a mais. Vamos passar? Vai ser o seguinte: bispo, dama H6, rei G8, torre por torre. Ou desculpa, torre por torre não. Torre por torre não. Cavalo F6. Deixa eu colocar aqui, cavalo F6. Peão por torre por G2 e rei por torre. Se as brancas jogarem o cheque, que nem eu falei, rei H2 e as pretas estão seguras. Ok? E se capturar simplesmente a torre, né? Nós temos esse final depois de voltando em E3 com, eu falei peça a mais, mas na verdade com qualidade a mais, né? E com peão a mais também, posição completamente vencedora. Por esse vídeo é só isso. Agradeço a todos que viram. Um abraço.